Glória a Deus. Há uma palavra, irmãos, que o Senhor colocou em meu coração. Eu quero compartilhar esta palavra com os amados. Nós começamos no domingo passado, ou no outro, uma série com o título A Fé Começa em Casa. E esta é a segunda mensagem dessa série. Eu coloquei como título nesta mensagem: Entre na arca você e toda a sua família. Nós vamos ler a preciosa palavra do Senhor no primeiro livro da Bíblia, o primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 7. Glória a Deus. A partir do versículo 1, a preciosa palavra do Senhor nos diz assim: O Senhor disse a Noé: Entre na arca você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal puro, leve com você 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais impuros, leve um par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, leve 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele com seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Amém. Ó Senhor, os nossos corações estão abertos e receptivos. Queremos receber a Tua palavra. Cada coração, Senhor, é terra boa, terra preparada. Os espinhos já foram removidos. Os pedregulhos foram tirados. O arado já foi passado. A terra está fofa, está preparada para receber a boa semente, que é a Tua palavra. Envia-nos então esta palavra com poder de cura, com poder de saúde, com poder de libertação, com poder de perdão, com poder de salvação. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos e amados irmãos, a Bíblia é um livro de convite e de decisões. É um livro de escolhas, é um livro de liberdade e de livre arbítrio. Desde o início da Bíblia, desde o início do livro de Gênesis, até os últimos versículos do Apocalipse, Deus está convidando as pessoas para serem salvas e para permiti-lo, para deixá-lo suprir todas as coisas que estão faltando em suas vidas. É simplesmente incompreensível, é além da nossa imaginação, que o Deus eterno, o Senhor da glória, o soberano, o Rei dos reis, esteja tão interessado em convidar pessoas como eu e você para irmos até Ele.
A Bíblia nos apresenta um elenco de convites da parte de Deus, que normalmente começam com as palavras: venham, vinde. E a título de exemplo, nós vamos ler duas delas, uma no Antigo e outra no Novo Testamento. A primeira em Isaías, capítulo 55 e versículo 1, que diz: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Deus está dizendo: vocês não têm dinheiro? Venham mesmo assim, comprem e comam. Venham sem dinheiro e comprem vinho e comprem leite, tudo de graça. Queridos irmãos, o segredo é nós irmos a Deus, porque Ele tem mais para cada um de nós, mais do que nós podemos supor. Por mais atrevidos e mais ousados que nós sejamos, Deus tem muito mais além daquilo que nós pedimos, daquilo que nós pensamos. Ele ultrapassa a nossa ousadia. O segundo exemplo agora é Jesus, no Novo Testamento, em Mateus capítulo 11 e versículo 28, dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Cansados são aqueles que estão esgotados, estão exaustos, estão enfastiados, estão fatigados, vencidos na vida, estão entediados com a rotina de suas vidas. Cansados são aqueles que não conseguem dormir durante a noite. Não têm energia para fazer nada, estão desanimados, estão doentes, não têm motivação. E Jesus está dizendo: vinde a mim, e eu vou recuperar a vida de vocês, e eu vos darei descanso, eu vos darei leveza. E é tudo muito simples. O segredo é somente ir a Ele. Cansados e oprimidos. Oprimidos são aqueles que estão deprimidos, que estão espremidos, que estão comprimidos, que estão aperreados, que estão humilhados, envergonhados, atormentados, endividados, uma sensação de inutilidade na vida, uma sensação de solidão, de vazio, de tristeza. E Jesus está dizendo para os oprimidos: vinde a mim. Eu vou livrar você dessa carga pesada nas suas emoções, nos seus sentimentos, na sua alma, na sua mente. Eu vos darei descanso. É sempre, irmãos, muito surpreendente examinar o conteúdo dos convites feitos pelo Senhor Jesus, para que nós participemos dos favores da sua infinita graça, dos favores das suas misericórdias, dos favores da sua bondade, e entendamos o compromisso dele em nos salvar, nos sustentar, nos abençoar, nos levantar e prover todas as coisas presentes, as coisas futuras, tanto as coisas materiais e visíveis, como também as coisas invisíveis. Eu quero dizer a você, na autoridade da palavra de Deus e na palavra do Espírito Santo que nos é revelada nesta noite, que você está
nesta noite, diante de uma grande oportunidade, de uma excelente oportunidade para começar a trabalhar a renovação da sua mente, de que fala o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12 e versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação da mente não é apenas repensar as coisas. A renovação da mente é uma mudança de dentro para fora. Novos pensamentos, novo vocabulário, uma nova cosmovisão, uma nova apreciação de si mesmo, da vida, das pessoas, do mundo, do presente e do futuro. E o Espírito Santo está convidando a você e a mim também, para que nós nos preparemos para novos tempos. Um tempo para experimentar, para viabilizar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida. Eu fico pensando no Salmo 139 e me pergunto: o que será que Deus escreveu a meu respeito quando a minha mãe estava grávida? Quando eu estava no ventre de minha mãe sendo formado, e Deus escreveu a minha biografia por antecipação. O que será que Deus escreveu? Bendito seja o Senhor. Nós precisamos nos preparar para novos tempos, para viver a plenitude daquilo que Deus escreveu a nosso respeito. E é um convite do céu para você viver melhor nesta terra, viver uma vida de paz, de alegria, no Espírito Santo, uma vida de justiça. Porque a riqueza de um homem, de uma mulher, não consiste na abundância dos bens que ele possui, mas em viver uma vida de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E a este convite do céu, porque você tem o direito de viver esse tipo de vida durante todos os dias da sua peregrinação, da sua existência nesta terra. Você tem o direito de viver como um homem salvo e remido, como uma mulher salva e remida pelo sangue de Cristo. Você tem o direito de viver uma vida de alegria no Espírito Santo, uma vida de justiça e uma vida de paz. O preço já foi pago para isso. E no futuro, e por fim, a vida eterna. Eu estou pregando esta mensagem hoje para você entrar na arca com toda a sua família, para que haja cura e salvação e libertação na sua casa, na sua família. Há necessidade de algum tipo de cura na sua casa? Seja cura física, cura emocional, cura espiritual, cura financeira, cura de relacionamentos. Alguma doença na sua casa, se há uma doença, uma necessidade na sua família, esta palavra desta noite vem com poder de cura. Glória a Deus, glória a Deus. Bendito seja o Senhor para sempre. E agora nós vamos olhar
para este convite, que é o primeiro convite de salvação na Bíblia. E tudo começa com uma palavra muito repetida na Bíblia, que é a palavra venha, encontrada em Gênesis, capítulo 7 e versículo 1. O Senhor disse a Noé: entre na arca, ou seja, venha para dentro da arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim, no meio desta geração. Antes de outros aprofundamentos, eu gostaria de dizer, ou melhor, de relembrar, que eu tenho falado várias vezes aqui, que Deus precisa apenas de uma pessoa transformada em uma família, para abençoar aquela família, para salvar aquela família, para curar aquela família, porque essa pessoa será a ligação do céu com a família, será a conexão do céu com a família, tanto para a santificação da família, como também para a salvação da família. Isso é abordado por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 7 e versículo 12, quando ele disse que se um irmão for casado com uma mulher descrente e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separe dela. E se uma irmã for casada com um homem descrente e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não se separe dele, pois o marido descrente é santificado pela esposa, e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os filhos seriam impuros, mas eles são santos. O apóstolo Pedro também abordou esse tema de uma forma muito didática. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, ele diz: da mesma forma, vocês esposas, sujeitem-se à autoridade de seu marido, assim mesmo que ele se recuse a obedecer a palavra, será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma, mas por observar seu modo de viver puro e reverente. Então Deus precisa apenas de uma pessoa em uma família, uma pessoa que esteja conectada com Ele. E essa pessoa, ela vai ser o instrumento de Deus para santificar aquela família, para salvar aquela família. Não desista do seu marido que não é crente, da sua esposa que não é crente, dos seus filhos que não são crentes, porque a palavra de Deus está dizendo que desde agora, viu, teme, eles são santificados. Bendito seja o Senhor. E aqui, irmãos, em Gênesis capítulo 6, versículo 8, diz que foi o que aconteceu com Noé. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Aqui não há menção à mulher de Noé, aos filhos de Noé, às noras de Noé, que tenham eles achado graça diante dos olhos do Senhor. Quem era diferente no meio daquela geração corrupta era Noé, apenas Noé. E Deus gostou do que viu em Noé. Então Deus disse para Noé, Gênesis 6 e 14, faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. 120 anos se passaram, e quando a arca estava pronta, chegara o tempo da destruição global pelas águas do dilúvio. Houve a inclusão de toda a família de Noé.
da sua mulher, dos seus 3 filhos e das suas 3 noras. Gênesis, capítulo 7 e versículo 1. O Senhor disse a Noé: entre na arca, venha para dentro da arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim, no meio desta geração, ou seja, de todas as pessoas da terra, apenas você é justo, mas por sua causa, sua família está incluída neste plano de salvação que eu elaborei. 1 Pedro capítulo 3, versículo 20, diz que a essa altura, a família de Noé consistia em poucas pessoas, apenas 8 pessoas. Gênesis capítulo 6, versículo 18, diz que era Noé, sua esposa, os seus 3 filhos, as suas 3 noras. E esse versículo, ele tem uma particularidade. Eu peço que volte, por favor, este versículo, para que nós observemos esta particularidade. A aliança de Deus era com Noé, mas toda a sua família foi agraciada, foi beneficiada. Porque quando chegou a hora de entrar na arca, Deus disse: entre na arca, venha para dentro da arca, você e toda a sua família. Essa palavra venha, irmãos, ela é encontrada pelo menos 1972 na palavra de Deus. E quando Deus disse: venha para dentro da arca, você e toda a sua família, primeiro, nós podemos pensar na palavra venha como um convite. E depois nós podemos pensar na palavra venha como uma ordem, como um comando. Deus estava convidando Noé e sua família para que entrassem na arca. Haveria uma destruição em massa, e eles seriam salvos do dilúvio que estava prestes a ser enviado à terra. Queridos irmãos, este é um convite que ainda hoje deve nos interessar. Por nós, por nossas famílias, por nossos amigos, pelas pessoas com as quais nós temos algum tipo de relacionamento, e por todas as pessoas que Deus colocar em nosso caminho. Embora esse convite tenha sido concebido pela boca de Deus há tantos milhares de anos, Deus continua a dizer: entre na arca da salvação e sejam salvos do dilúvio da destruição que haverá de vir sobre toda a terra. Entrar na arca é um convite que continua sendo válido, porque as palavras de Deus não passam. As palavras de Deus não têm prazo de validade. As palavras de Deus não prescrevem. As palavras de Deus têm prazo de validade eterno. Como eterno é Deus. E nós precisamos continuar a apresentar este convite para a nossa família, para as pessoas que pudermos, porque uma grande massa de seres humanos jazem sem paz, sem Deus, sem salvação, e a porta da arca vai se fechar.
quem estiver dentro da arca estará salvo, mas quem estiver fora da arca não poderá mais entrar, porque Deus vai fechar a porta da arca por fora. Gênesis capítulo 7, versículo 16 diz: e os que entraram, macho e fêmea de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. Agora, nós teremos que agir com fé. Primeiro, para ser o Noé de nossa família. E segundo, para aceitar esse convite e transmitir esse convite para que ele seja eficaz na sua vida e na sua casa. E como o Noé de sua família, é você que vai achar graça diante dos olhos de Deus. É você que vai receber a revelação de Deus. E é você que vai começar a construção de uma arca para beneficiar toda a sua família. Agora, antes que Noé e sua família pudessem ser salvos, eles tiveram que se comprometer e aceitar o convite do Senhor para entrar na arca. Se você e eu queremos ser salvos e queremos levar também toda a nossa família para dentro da arca, o primeiro ato é que façamos uma aliança com Deus e nos comprometamos a aceitar o seu convite e a compartilhar o seu convite da maneira mais ampla possível. Porém, a sua família precisa ver desde já você como o Noé da sua família. A sua família precisa ver você como um santo homem de Deus, como uma santa mulher de Deus. No texto que nós lemos em 1 Pedro, capítulo 3, e versículo 2, diz que a sua família será conquistada por sua conduta, sem palavra alguma, apenas por observar o seu modo de viver puro e reverente. Nesta noite, Deus está chamando você, mais do que chamando, Deus está convocando você para entrar na arca. Se há algo que eu posso falar para você nessa noite é: deixe tudo o que você está fazendo de lado. Deixe tudo para um segundo plano. Preste atenção ao que o Espírito falar. E o que o Espírito está dizendo é para que você venha para a arca. O Senhor não disse, vá para a arca. Ele disse, venha para a arca. Porque Ele já estava presente na arca. Aleluia. O Senhor, Ele cuida dos justos. E Ele cuida da família dos justos. Eis a razão porque Davi disse, eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo nem a sua descendência mendigar o pão. O Senhor cuida dos justos e cuida da família dos justos. Ele nunca abandona o justo e nem a sua descendência. Hebreus capítulo 13, versículo 6, diz, versículos 5 e 6, não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse, não o deixarei, jamais o abandonarei. Por isso podemos dizer com toda a confiança,
o Senhor é meu ajudador, portanto não temerei o que me podem fazer os simples mortais. Com essas convicções, irmãos, entranhadas em nossas almas, com as nossas almas santificadas e encharcadas por esta palavra, eu quero destacar 3 pontos a serem observados. O primeiro é: o lugar para onde Deus está nos convidando é a arca. Gênesis capítulo 7, versículo 1, o Senhor disse a Noé: entre na arca, venha para dentro da arca, você e toda a sua família. A arca, irmãos, deve ter sido uma visão nunca vista por aquelas pessoas da geração de Noé. Era uma grande caixa de madeira com cerca de 150 metros de comprimento, 30 metros de largura e 15 metros de altura. Era um espaço suficiente para reter a maioria das espécies de animais que nós conhecemos hoje. Por 120 anos, Noé e seus filhos trabalharam na construção da arca. E ele não parou de pregar a mensagem sobre o arrependimento, avisando a todos que um grande dilúvio viria sobre a terra e que tudo desapareceria sob as águas e que a arca era o único meio de salvação. Porque a arca, ela ficaria como um santuário quando a ira divina fosse desencadeada sobre a terra. Porque aquela geração provocou a ira de Deus, e Deus tomou a firme determinação de exterminar todo ser vivente sobre a face da terra. De acordo com Gênesis capítulo 6, dos versículos 1 a 4, haviam casamentos mistos que cruzavam a linhagem divina de Sete, filho de Adão, com a linhagem ímpia de Caim, que matara o seu irmão Abel. Essa foi a primeira tentativa de Satanás de perverter a linhagem da qual nasceria o Messias prometido, que viria mais tarde, porque Deus falara desde o Éden que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Porém, ao cruzar os descendentes de Sete com os descendentes de Caim, Satanás procurava perverter a linhagem da qual nasceria o Filho de Deus. Eu gostaria de olhar com os irmãos para a genealogia de Jesus, a partir de Adão. As genealogias são importantes. Leiam as genealogias. Meditem, estudem as genealogias. Gênesis capítulo 5, versículo 3, diz que aos 130 anos, Adão teve um filho chamado Sete, que era semelhante a ele, a sua imagem. Do versículo 4 ao versículo 28 de Gênesis, capítulo 5, nós temos 8 gerações de Sete até Lameque. Versículos 28 e 29 diz que aos 182 anos, Lameque gerou um filho, deu-lhe o nome de Noé e disse: ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Gênesis capítulo 5, versículo 32, diz que aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. E aqui, nós temos um divisor no tempo, que foi o dilúvio.
E em Gênesis capítulo 11, versículo 10, dá início à linhagem de Sem, o filho de Noé. Gênesis capítulo 11, versículo 10. Este é o relato da família de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos, Sem gerou Arfaxade. Seguem-se as genealogias de Arfaxade, do versículo 11 até Abraão, no versículo 26. Depois que completou 70 anos, Terá gerou Abraão, Naor e Harã. E a partir de Mateus capítulo 1 em diante, nós vamos encontrar o registro da genealogia de Jesus Cristo a partir de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Porém, irmãos, voltemos a Gênesis capítulo 6, versículos 1 e 2, onde nós vamos encontrar que quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, e os filhos dos descendentes de Sete viram que as filhas dos descendentes de Caim eram bonitas, então eles escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Como já falamos, essa foi a primeira tentativa de Satanás de comprometer a linhagem do Messias, que viria mais tarde, da linhagem de Adão, da linhagem de Sete, Noé, Sem, Abraão e Davi. Então, em Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz que Deus viu a maldade dos homens e Deus a chamou irremediavelmente perdida, porque os filhos nascidos dessa união dos descendentes de Sete com os descendentes de Caim já nasceriam carregando o estigma da maldade desde o momento do seu nascimento. E Deus projetara, Deus queria que o seu filho não viesse da descendência de Caim, o homicida. Então, Deus tomou essa atitude. E ainda, porque os homens se tornaram injustos, eles abandonaram totalmente a Deus. A Bíblia diz que a terra estava cheia de violência. Agora, meus amados irmãos, foi por causa desse homem justo, este homem que ousou acreditar em Deus, que Deus preservou a raça humana que existe hoje. O segundo ponto que quero olhar com os irmãos é que a arca é um tipo de Cristo, e nós podemos ter esse entendimento com 1 Pedro capítulo 3, versículos 18 em diante, que diz assim: pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto-se na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O batismo que corresponde a isso agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. O apóstolo Pedro, ao escrever esse texto, ele teve em mente
o grande dilúvio. E agora ele lembra que toda a humanidade pereceu no dilúvio e apenas 8 almas é que foram preservadas por meio da arca que Deus lhes proporcionou. Porque aquela arca, ainda que no meio das águas, era o único meio de salvação. E Noé e sua família salvaram-se da morte. E agora, a igreja de Cristo igualmente se salva da morte por seu batismo em Cristo. Não é o batismo nas águas, como alguns erroneamente pregam, e como consta da doutrina de algumas igrejas, que o batismo salva, que o batismo faz o cristão. Aqui Pedro está falando do batismo em Cristo. Porque quando você aceitou a Cristo como seu Salvador, você foi batizado no corpo de Cristo. Você foi introduzido no corpo de Cristo. Aleluia. E o apóstolo está traduzindo para que nós entendamos isso. E assim como Noé e sua família salvaram-se da morte, entrando na arca em obediência a Deus, você e sua família também podem ser salvos da morte por obediência a Deus, aceitando a sua oferta, aceitando o seu convite, aceitando o seu venha, aceitando o seu vinde e entrando na arca. A arca representou a Cristo, e quem estiver na arca está salvo, está seguro, está fora do perigo, está livre da destruição. Jesus disse em João capítulo 5, versículo 24, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A arca foi o único lugar no universo para a salvação de Noé e sua família. Não há outro lugar neste universo para a sua salvação. Não há outro lugar para você se proteger, para você proteger a sua família, a não ser a arca que é Cristo. Ele é o único lugar onde nós podemos nos abrigar. O terceiro ponto é que o convite para entrar na arca, ele decorre da graça divina. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós não somos salvos por sermos bons, ou por merecimento, ou por praticarmos boas obras, ou por nossos atos de justiça. A graça nunca é manifestada a alguém porque ela é uma boa pessoa. Nós podemos até ver isso na vida de Noé, mas quando a Bíblia diz não há justo, não há sequer um, nós precisamos compreender que a justiça que os homens praticam não é para salvação. A justiça que os homens praticam é apenas para viver no meio da sociedade de modo aceitável, de modo que não seja reprovado. Agora, meus amados, a arca não foi ideia de Noé. As medidas, o desenho, os materiais que seriam usados, o modo de construir a arca, o lugar de fazer a construção da arca foram dados por Deus. E a Bíblia diz
que Noé fez tudo exatamente como Deus dissera. Embora se diga que ele foi um homem perfeito nas suas gerações, que ele foi encontrado um homem justo na sua época, a palavra que fez diferença na sua vida é essa: graça. Noé encontrou graça diante de Deus. E Deus mostrou a Noé o caminho para a sua salvação, o caminho para a salvação da sua família. E Deus transformou aquele momento de escuridão em um momento de luz para Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras. O escritor aos Hebreus recupera esse entendimento no capítulo 11, versículo 7, ao dizer: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Hoje Deus está oferecendo proteção, salvação para você e para toda a sua família. A arca da salvação já está pronta. Você e sua família pode entrar na arca, porque Deus tem abundância de salvação para a sua casa. Deus tem a solução para os problemas da sua família. Deus tem um novo tempo para você e sua família viverem. Da parte de Deus, tudo já está pronto. Tudo já está devidamente no seu lugar. Tudo já está completamente preparado. A sua salvação, a salvação da sua família, é algo que está no plano de Deus, que está de maneira completa. Resta a sua parte, que é aceitar o convite de Deus. E o que ele está dizendo é: entre na arca, venha para dentro da arca, entre você e toda a sua família. Eu quero pedir que você levante a sua mão assim comigo. Ó Senhor, eu tenho entregue esta palavra para esta igreja aqui presente e para esta igreja que está conosco pela internet, e para outros que ainda acessarão esta palavra. Cada um de nós, Senhor, temos interesse em levar pessoas de nossa família, interesse em levar amigos, em levar colegas de trabalho, em levar vizinhos, em levar pessoas que de alguma maneira o Espírito Santo coloca em nosso caminho. Nós temos interesse em levar essas pessoas para dentro da arca. Dá-nos força, dá-nos estratégias, dá-nos sabedoria, dá-nos poder de Deus, dá-nos palavras sobrenaturais, dá-nos palavras de autoridade, dá-nos palavra de poder, para que nós possamos lançar o convite: venha comigo para dentro da arca. Abençoa as famílias aqui, Senhor, representadas. Famílias que têm chorado lágrimas, famílias que têm ficado acordadas durante a noite à espera de alguém chegar. Ajuda, Senhor, a cada um, fortalece a cada um,
Fortalece no nível espiritual, mas fortalece também, Senhor, no nível emocional. Restaura, Senhor, as emoções, para que a esperança não se frustre, para que a esperança seja mantida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós proclamamos a soberania da palavra de Deus sobre cada família. Nós proclamamos a soberania do poder de Deus para salvar toda a sua casa. Oh, glória a Deus! Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh, aleluia! Impacta os corações. Prepara, Senhor, os corações para receber a boa semente. Em nome de Jesus Cristo. Vamos louvar ao Cordeiro de Deus com as nossas palmas. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus!